Crimes contra a fé pública, revisão estratégica. Vamos fazer a maior e melhor revisão dos crimes contra a fé pública, com questões, jurisprudências, súmulas, tudo estratégico para você gabaritar no dia da sua prova, principalmente para o concurso do TJPE 2025. Sem mais delongas, vem com Robson Concursos fomentar a educação e ajudar as vidas que mais precisam. Crimes contra a fé pública, revisão estratégica, questão 1, ano 2022, banca IBFC, caiu para oficial de justiça do TJ Minas Gerais. Zenão, no exercício do cargo de diretor do Banco Central, permitiu a fabricação de moeda em quantidade superior à autorizada. Contudo, graças à imediata atuação do oficial de justiça Parmenides, Zenão acabou sendo preso e as moedas apreendidas. Nesse caso, assinale a alternativa correta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa correta é a alternativa A, que diz o seguinte: a conduta de Zenão não constitui crime. É mesmo, Robson? Por quê? Porque Zenão aqui permitiu a fabricação de moeda em quantidade superior à autorizada. Só seria crime se fosse em quantidade inferior, porque você vai conferir comigo agora. No crime de moeda falsa, que é um crime formal de consumação antecipada, no artigo 289 diz o seguinte: falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão. Inciso 1. De moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. Inciso 2. De papel moeda em quantidade superior à autorizada. Por isso que a conduta de Zenão não constitui crime. Por quê? Porque ele permitiu a fabricação de moeda em quantidade superior à autorizada. Se fosse inferior, seria crime. Exatamente. Assim, poderia ter uma questão de moedas com título ou peso inferior. Se fosse superior aqui, seria crime. Mas permitir de moeda com título ou peso inferior determinado em lei não é crime, vibração total, tudo estratégico. Agora decore, decore, decore. Principais características do crime de moeda falsa. Objeto jurídico, a fé pública. Objeto material, pode ser moeda metálica ou papel moeda de curso legal no Brasil ou no estrangeiro. Sujeito ativo, é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo do crime de moeda falsa, primeiramente pode ser o Estado ou a União e secundariamente a pessoa que sofreu o prejuízo. Elemento subjetivo, dolo, logo não cabe a modalidade culposa. A consumação é um crime formal ou de consumação antecipada. Falsificou a moeda, o crime já se consumou. A competência para julgar o crime de moeda falsa é a Justiça Federal. Despencam nas provas, guarde bem. A competência para julgar o crime de moeda falsa é a Justiça Federal. Nas questões de que é Justiça Estadual, não. Competência para julgar o crime de moeda falsa, Justiça Federal. Crime de moeda falsa é um crime não transeunte. O que é isso, Robson? Um crime não transeunte, ou seja, é um crime que deixa vestígios materiais. Por outro lado, o crime transeunte não deixa vestígios. Despencam nas provas, guarde bem. Crime de moeda falsa é um crime não transeunte, ou seja, é um crime que deixa vestígios materiais. Por outro lado, o crime transeunte não deixa vestígios. Guardou bem a diferença em crime não transeunte e crime transeunte? Crime não transeuntes, exatamente, crime não transeunte precisa da perícia, porque deixou vestígios. Crime transeunte não deixa vestígios. Então, no crime de moeda falsa, a tentativa ou conatus é cabível. Tentativa ou conatus são sinônimos. Então, no crime de moeda falsa, a tentativa ou conatus é cabível. Ação penal no crime de moeda falsa. Ação penal pública incondicionada. Nas questões diz que é condicionada, não. Ação penal no crime de moeda falsa é ação penal pública incondicionada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. No crime de moeda falsa, não há aplicação do princípio da insignificância. Incompatível com arrependimento posterior, também despenco nas provas. Falou crime de moeda falsa, não se aplica o princípio da insignificância, incompatível com arrependimento posterior. Crimes contra a fé pública não admite, então decore. Crimes contra a fé pública não admite arrependimento posterior, princípio da insignificância e modalidade culposa. Decorou? Crimes contra a fé pública não admitem arrependimento posterior, princípio da insignificância e modalidade culposa. É rápido e estratégico porque é revisão. No próximo vídeo eu vou fazer a leitura estratégica dos crimes contra a moeda, nos crimes contra a fé pública. Aqui
é tudo estratégico, que é revisão rápido para você ver nas questões e gabaritar no dia da sua prova. Guarde bem, crimes contra a fé pública não admite arrependimento posterior, princípio da insignificância e modalidade culposa. Questão 2, ano 2022, Banca IBFC, que vai fazer o concurso do TJPE 2025 para técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça. Caiu aí para escrivão da Polícia Civil da Bahia. Relativamente aos crimes contra a fé pública associados à moeda falsa, assinala a alternativa incorreta. Então aqui, exatamente, tem 4 alternativas corretas e uma incorreta. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa incorreta é a alternativa B, que diz o seguinte: é punido com detenção de 2 a 4 anos. Ou seja, a detenção de 2 a 4 anos já está errado, porque o correto seria reclusão de 3 a 15 anos. Exatamente, vamos ver daqui a pouco o artigo 289, parágrafo 3º do Código Penal. Então, o detenção ali, infelizmente, você vai ter que gravar. Os crimes dentro, os crimes contra a fé pública dentro da moeda falsa, detenção, reclusão. Então, o crime, exatamente, contra a fé pública associados à moeda falsa é punido com reclusão, não detenção, ali diz detenção de 2 a 4 anos, não, é reclusão de 3 a 15 anos. É reclusão de 3 a 15 anos. Então, a alternativa A está correta, meu guerreiro e minha guerreira. Você vê a fundamentação no artigo 291 do Código Penal, que diz o seguinte: configura crime contra a fé pública o ato de fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, fundamentação artigo 291 do Código Penal. Alternativa B está incorreta, porque o correto aqui seria reclusão de 3 a 15 anos, aqui disse de 2 a 4 anos, não, é de 3 a 15 anos. Então é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei. A fundamentação eu já falei, artigo 289, parágrafo 3º do Código Penal. Alternativa C está correta, porque diz: configura crime contra a fé pública a conduta de emitir sem permissão legal nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago, fundamentação artigo 292. Alternativa D está correta, porque diz: configura crime contra a fé pública o ato de falsificar, fabricando-a ou alterando-a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, fundamentação artigo 289. E a alternativa E também está correta, porque diz: aquele que, tendo recebido de boa-fé como verdadeira moeda falsa ou alterada, a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 289, parágrafo 2º, tudo estratégico aqui para você gabaritar no dia da sua prova. Questão 3, ano 2012, agora é a questão do Sebrasp, que caiu para inspetor de polícia da PC Ceará, que diz o seguinte: se um indivíduo adquirir gratuitamente maquinismo para falsificar moedas e alcançar o seu intento, então nesse caso ele responderá pelo crime de moeda falsa em concurso com delito de pretextos para falsificação de moeda. E aí, certo ou errado? Aqui está errado, exatamente, meu guerreiro e minha guerreira. Você pode marcar aqui que essa questão está errada. Por que, Robson Concursos? A questão 13 está errada. Porque pelo princípio da construção ou absorção, ele só responde, meu guerreiro e minha guerreira, pelo crime fim. O crime meio não. Então, ou seja, o concurso aqui com delito de pretextos para falsificação de moeda. Então, moeda falsa em concurso com pretextos para falsificação de moeda falsa, está errado aqui dizer que ele responde em concurso. Porque pelo princípio da construção ou absorção, ele só responde aí por um crime. Porque nós vamos revisar aqui os princípios que solucionam o conflito aparente de normas. Exatamente, há 2 normas: crimes de moeda falsa e pretextos. Ele não responde em concurso, exatamente pelo princípio da construção ou absorção. Se você não assistiu esse vídeo e não estudou com Robson Concursos, vai no canal Robson Concursos, que tem um vídeo falando tudo sobre os princípios que solucionam o conflito aparente de normas. Aqui o mnemônico é seca: princípio da subsidiariedade, princípio da especialidade, princípio da construção ou absorção e princípio da alternatividade. Princípio da subsidiariedade, quando você estuda os princípios que solucionam o conflito aparente de normas, exatamente é o soldado de reserva, né?
Exatamente. Já o princípio da especialidade e a norma especial prevalece sobre a norma geral. O princípio da construção ou absorção, meu guerreiro e minha guerreira, tem dois crimes, exatamente. O crime meio absolve o crime fim, exatamente. O crime meio é passagem para o crime fim, então só responde aí por um único crime. O princípio da alternatividade é vários verbos, por exemplo, o artigo 33 da lei de drogas, que tem vários verbos. Lá, praticou apenas um verbo, meu guerreiro e minha guerreira, já responde pelo crime. Então, princípios que solucionam o conflito aparente normas, seca, mnemônico, seca, subsidiariedade, especialidade, construção, absorção e alternatividade. Aqui, a questão está errada porque disse que iria responder tanto pelo crime de moeda falsa em concurso com delito de pretextos para falsificação de moeda. Não. Só vai responder apenas, meu guerreiro e minha guerreira, por um crime, vibração total pelo princípio da construção ou absorção. Então não esqueça, pelo princípio da construção ou absorção, o crime meio, que é pretextos de falsificação, é absolvido pelo crime fim, moeda falsa. Aqui disse que ele iria responder tanto pelo crime de moeda falsa como o crime de pretextos para falsificação de moeda. Não. Por quê? Porque vem aqui o princípio da construção ou absorção, que diz o seguinte: pelo princípio da construção ou absorção, o crime meio, que é pretextos de falsificação, é absolvido pelo crime fim, que é moeda falsa, vibração total. Guarde bem agora, pretextos para falsificação de moeda está no artigo 291 do Código Penal. Aqui é só os artigos mais estratégicos. No próximo vídeo você assiste a leitura estratégica de todos os artigos dentro dos crimes contra a fé pública, porque cai em prova. Aqui eu dei ênfase nos que mais despencam nas provas, com jurisprudência, súmulas, princípio aí da construção, absorção, tudo para você gabaritar. Então o artigo 291 do Código Penal diz: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Infelizmente, você deve guardar aqui a pena de reclusão, porque há questões que diz que é pena de detenção, não, pena de reclusão. Aqui você pode ver, tem vários verbos fabricar, adquirir, fornecer aqui. Pelo princípio da alternatividade, exatamente, praticou qualquer um desse verbo, ou seja, fabricar, adquirir, fornecer, qualquer um desse, você já responde pelo crime aqui, pelo princípio da alternatividade. Já essa questão trouxe o princípio da construção ou absorção, porque pelo princípio da construção, o crime meio, ou seja, pretexto de falsificação, é absolvido pelo crime fim, moeda falsa, vibração total. Vem agora a questão 4, banca quadrística, que caiu aí para advogado. Não importa o cargo, despencam nas provas. Aquele que adquire objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, sem, contudo, efetivamente produzir moeda falsa, não incorre em conduta criminosa, uma vez que praticou o ato meramente preparatório. E aí, meu guerreiro, certo ou errado essa questão 4, que diz o seguinte: aquele que adquire objeto especialmente destinado à falsificação de moeda, sem, contudo, efetivamente produzir moeda falsa, não incorre em conduta criminosa, uma vez que praticou ato meramente preparatório. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui está na cara, questão está errado. É mesmo, Robson Concurso? Exatamente. Confere agora comigo o julgado aí do STJ em 2018, informativo 633. Para tipificar o crime descrito no artigo 291 do Código Penal, basta que o agente detenha a posse de pretextos com propósito de contrafação da moeda, sendo prescindível, ou seja, desnecessário, que um maquinário seja de uso exclusivo para tal fim. O artigo 291 acabamos de ver, pretextos para falsificação de moeda falsa. Então guardou bem, para tipificar o crime descrito, ou seja, no artigo 291 do Código Penal, pretextos para falsificação de moeda, basta que o agente detenha a posse de pretextos com propósito de contrafação da moeda, sendo prescindível, ou seja, desnecessário, que o maquinário seja de uso exclusivo para tal fim. Jurisprudência aí para você gabaritar no dia da sua prova. Vamos ver agora a nossa questão 5, caiu aí para Procurador da República, exatamente ano 2015, diz o seguinte: ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal já consolidaram o entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de moeda falsa, em que o objeto de tutela da norma, a fé pública e a credibilidade do sistema financeiro, não sendo determinante para a tipificidade, o valor posto em circulação, certo ou errado. Aqui você já sabe, né, meu guerreiro, minha igreja, jurisprudência na veia. A própria questão já é autoexplicativa, segundo o Supremo Tribunal Federal, a questão está certo. Questão 6, ano 2023, CESP Perito Criminal.
pratica o crime de moeda falsa, aquele que grosseiramente falsifica papel moeda em curso legal no país e com ele efetua compras no comércio, obtendo vantagem indevida em prejuízo de terceiro, certo ou errado? Você já sabe, dá uma pausa no vídeo, mas a questão está errado. Por que a questão está errado, Robson Concurso? Porque vem a súmula 73 do STJ que diz o seguinte: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Decorou? Súmula 73 do STJ, a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. Questão 7, ano 2021, Sebrasp, delegado de Polícia Federal, diz o seguinte: com relação aos crimes contra a fé pública, julgo o item que se segue. O crime de moeda falsa é incompatível com o instituto do arrependimento posterior? Aqui dê uma pausa, tendo de responder. Você já sabe, questão certa, exatamente. Acabamos de ver, dentro das características do crimes de moeda falsa, que o crime de moeda falsa é incompatível com o instituto do arrependimento posterior. Então você guarda bem. Falou crime de moeda falsa, exatamente, o instituto do arrependimento posterior é incompatível. Por que, Robson Concursos? Porque você vai ver comigo agora exatamente a jurisprudência do STJ, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte, olha aí: não se aplica o instituto do arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. No crime de moeda falsa, cuja consumação se dá com a falsificação da moeda, sendo irrelevante eventual dano patrimonial imposto a terceiros. A vítima é a coletividade como um todo e o bem jurídico tutelado é a fé pública, que não é passível de reparação. Desse modo, os crimes contra a fé pública, semelhantes aos demais crimes não patrimoniais em geral, são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior, dada a impossibilidade material de haver reparação do dano causado ou a restituição da coisa subtraída. Então guarde bem aí, segundo o nosso STJ, não se aplica o instituto do arrependimento posterior ao crime de moeda falsa. Vibração total, meu guerreiro e minha guerreira. Vem comigo agora conferir aqui, se você se esqueceu, exatamente, o arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal, que diz: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Guarde bem, até o recebimento. Nas questões diz que até o oferecimento não. É até o recebimento da denúncia, exatamente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. Vamos ver agora a nossa questão 8. Olha aí, ano 2023, Banca Vunesp caiu para escrevente do Tribunal de Justiça, exatamente do TJ São Paulo. Vai cair na sua prova também, viu? A falsificação de selo destinado a controle tributário configura o crime de: alternativa A, reprodução ou adulteração de selo. B, pretextos de falsificação. C, falsificação do selo ou sinal público. D, falsificação de papéis públicos. Ou E, falsificação de cartão. E aí, meu guerreiro, Miguel, dê uma pausa no vídeo e tente responder. A falsificação de selo destinado a controle tributário configura o crime de, você já sabe, alternativa D, que diz falsificação de papéis públicos. Falou controle tributário, você já liga a falsificação de papéis públicos. Vamos ver agora a nossa questão 9. Diz o seguinte: de acordo com o Código Penal, o agente que altera selo destinado a controle tributário comete crime de falsificação de papéis públicos. Agora ficou fácil, né, meu Deus? Certo ou errado? Você já sabe, questão certíssimo. Exatamente. Por que, Robson Concursos? Porque vamos ver agora falsificação de papéis públicos. Logo no inciso 1, que é o que mais despenca nas provas, você vai decorar. Porque de acordo com o Código Penal, o agente que altera selo destinado a controle tributário comete crime de falsificação de papéis públicos. Falsificação de papéis públicos, artigo 293 diz o seguinte: falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Competência da Justiça Estadual em regra, viu? Inciso 1, selo destinado a controle tributário, olha aí, ligou. A selo destinado a controle tributário, você já liga ao crime de falsificação de papéis públicos. Papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Guardou bem? Falsificação de papéis públicos, artigo 293, falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1, selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo. Inciso 2,
Papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, inciso 3. Vale postal, inciso 4. Cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, inciso 5º. Talão recebido, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável. Inciso 6. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município. Tem uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, só os artigos mais estratégicos. Questão 10, ano 2024, caiu aí da banca Vunesp, escrevente do TJ de São Paulo. A respeito do crime de pretextos de falsificação, previsto no artigo 294 do Código Penal, assina a alternativa correta. Exatamente. Alternativa A diz o seguinte: admite a modalidade culposa. B. É crime instantâneo e inadmite tentativa. C. É crime próprio de funcionário público. D. É crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Ou E. Tem por objeto material o objeto ou instrumento destinado à falsificação de papéis públicos e particulares. E, meu guerreiro e megueira, qual das alternativas é a correta? Alternativa D. Você já sabe, né? Você já sabe que é a alternativa D, que diz o seguinte: é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. É mesmo, Robson Concurso. Alternativa A está errado, porque disse que admite modalidade culposa. Não, é o dolo. É crime instantâneo e inadmite a tentativa. Olha aí, dizer que inadmite a tentativa está errado. A C é crime próprio de funcionário público, aqui forçou, não é crime comum. A alternativa D tem para objeto material o objeto instrumento destinado à falsificação de papéis públicos particulares. Não, então você guarda bem que a respeito do crime de pretextos de falsificação previsto no artigo 294 do Código Penal, é um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Ou seja, qualquer dos verbos que acabamos de ver, praticou ele, meu guerreiro e minha guerreira, o crime já está consumado. Vamos ver agora exatamente pretextos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Exatamente, havia o artigo 295, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Guarde bem, nas questões diz 1/3, 2/3, não, a metade não, é sexta parte. Então, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Porque aqui diz que é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado? Porque tem vários verbos: fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Praticou qualquer verbo desse, meu guerreiro e minha guerreira, o crime está praticado. E poderia também, tem nas questões, pelo princípio da alternatividade, também está correto aí, se utiliza dentro dos conflitos aparentes e normas penais. Tudo estratégico aqui com Robson Concursos. Vamos à nossa questão 11, ano 2021, Vunesp, olha, escrevente técnico do TJ São Paulo, despenco nas provas, vai cair na sua prova agora no TJPE 2025. A respeito do crime de pretextos de falsificação previsto no artigo 294 do Código Penal, esse que acabamos de ver, diz o seguinte: é correto dizer que a alternativa A é crime próprio de funcionário público? Não, né? Admite a modalidade culposa? Não, né? Só dolo. É crime material? Não, não é crime material, meu guerreiro, minha guerreira. Nossa questão 11 diz o seguinte, aqui é crime material, forçou, né? É crime material, olha aí, é crime formal. É instantâneo? Olha aí, é instantâneo? Alternativa E, é de tipo misto alternativo? Exatamente, aqui você vai gabaritar. Duas questões para você ver como cai em prova. Aqui caiu crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Exatamente. É a mesma coisa que dizer, é tipo misto alternativo, ou seja, são vários verbos, meu guerreiro e minha guerreira. Então é crime próprio? Não. É crime comum. Admite modalidade culposa? Não. Só dolo. É crime material? Não. É crime formal. É instantâneo? Não. É um tipo misto alternativo. Então falou no crime de pretexto de falsificação, você liga, é um tipo misto alternativo. Questão 12, ano 2022, Banca Quadrix, caiu para advogado. Mas, Robson, advogado e escrevente, não importa o cargo, delegado, advogado, juiz, promotor, despenco nas provas, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora nossa questão 12, diz o seguinte: acerca do crime de falsificação do selo ou sinal público, a sinal alternativa correta. Você já sabe. Diz o seguinte, alternativa A, trata-se de crime contra a incomunidade pública? Não, não, errado, é contra a fé pública. B, trata-se de crime que admite a modalidade culposa? Não, não, você já sabe, dentro das características dos crimes contra a fé pública, meu guerreiro e minha guerreira, admite ali,
só o dolo. Se o sujeito ativo do crime é o próprio Estado, não, é um crime comum. A alternativa D, a fé pública é o bem juridicamente protegido pelo tipo penal que prevê o delito de falsificação de selo ou sinal. Aqui está linda, maravilhosa a nossa alternativa D. Alternativa E, trata-se de crime de ação penal privada, forçou, né? Ação penal pública incondicionada. Farol dos crimes, meu guerreiro e minha guerreira, de falsificação do selo ou sinal público, crimes contra a fé pública, ação penal pública incondicionada. Vamos à nossa questão 13, que diz o seguinte: ano 2023, Banca Sebrasp, TJ de Santa Catarina, agindo com consciência e vontade de criar documento como se verdadeiro fosse, civil, falsificou sinal público de tabelião, fabricando a fim de subscrever como se tabelião substituto fosse. Ato notarial de reconhecimento das firmas de Natália e Diana apostas em instrumento particular de cessão de direitos que tinha por objeto a cleba de terras. Assinala a opção que apresenta o tipo penal praticado possível na situação hipotética precedente. E alternativa A, falsificação de documento público. B, falsificação de sinal público de tabelião. C, falso reconhecimento de firma ou letra. D, falsificação de papéis públicos. Ou E, uso de sinal público de tabelião falsificado. Aqui, meu guerreiro, minha guerreira, ficou fácil, né? Falou aqui, falsificou sinal público de tabelião, já entregou. Alternativa B, falsificação, exatamente, de sinal público de tabelião. Você pode conferir aí no artigo 296, o inciso 2º. Vamos agora à nossa questão 14, que diz o seguinte: ano 2024, VUNESP, TJ São Paulo, escrevente técnico judiciário, diz o seguinte, a nossa questão 14. Tendo em conta as condutas criminalizadas no artigo 296, caput, parágrafos do Código Penal, crime de falsificação de selo ou de sinal público, é correto afirmar. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Para ganhar tempo, a nossa alternativa correta da questão 14 é a alternativa C, que diz o seguinte: a modalidade de utilizar previstas no inciso 2 do parágrafo 1º tem por objeto material selo ou sinal público verdadeiros. Exatamente. A alternativa A está incorreta porque disse aqui todas exigem, deixou a alternativa incorreta. A B disse excluídos do município, não. A D, todas, crime de perigo abstrato, não se exigindo resultado naturalista, forçou. A D, todas, crimes próprios, não. Crime comum, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora a nossa questão 15. Ano 2022, Banca VUNESP caiu para delegado da Polícia Civil. Mas, Robson, não importa o cargo. Delegado, promotor, juiz, advogado, escrevente, oficial de justiça, analista judiciário, técnico judiciário, você vai gabaritar no dia da sua prova. Tendo em conta os crimes contra a fé pública previstos no Código Penal, assinala a alternativa correta. Então, meu guerreiro e minha guerreira, a alternativa A diz que o crime de moeda falsa na figura de quem restitui a circulação moeda que sabe ser falsa, admite a modalidade culposa? Não, né? Você já sabe, crimes contra a fé pública, só dolo, meu guerreiro e minha guerreira. B, o crime de utilizar indevidamente selo ou sinal verdadeiro é crime material, pois exige a ocorrência de prejuízo ou vantagem para se caracterizar. Aqui ficou linda, né? A nossa questão 15. Exatamente, está correto, meu guerreiro e minha guerreira, porque diz o seguinte: o crime de utilizar indevidamente selo ou sinal verdadeiro é crime material. Nas questões de que é formal, não, aqui é crime imaterial. O crime de utilizar indevidamente selo ou sinal verdadeiro é crime imaterial, pois exige a ocorrência de prejuízo ou vantagem para se caracterizar. Você pode conferir a fundamentação exatamente no artigo 296, parágrafo 1º, inciso 2º. Alternativa C diz o seguinte: o agente que falsifica selo ou sinal público e o usa, pois presta determinação legal, incide em dois crimes em concurso formal. Não, né? Acabamos de ver pelo princípio da construção ou absorção, pois um crime será absolvido pelo outro. Exatamente, o crime meu será absolvido pelo crime fim. Acabamos de ver em questões do pretextos e moeda falsa. Então, ou seja, o crime de moeda, o pretextos é um meio para praticar o crime de moeda falsa. Então, o crime de pretextos vai ser absolvido pelo princípio da construção e absorção pelo crime de moeda falsa, dentro aí dos princípios que solucionam conflitos aparentes de norma penal, que acabamos de ver: o mnemônico seca, subsidiariedade, especialidade, construção ou absorção e alternatividade. Vem agora comigo, alternativa D, que diz: o crime de falsidade ideológica é crime de dolo genérico. Olha, você já erra, é o dolo específico, não é se exigindo qualquer elemento subjetivo específico, não. Falou em crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, vamos ver daqui a pouco tudo sobre falsidade ideológica. Meu guerreiro, minha guerreira, é o dolo específico. Alternativa E, o crime de falso reconhecimento de firma, de certidão
o atestado ideologicamente falso ou de atestado falso são próprios de médicos, aqui forçou, de funcionários públicos, não, funcionários públicos não, meu guerreiro. Então, funcionários públicos deixou aqui a questão errada. Vamos ver agora a nossa questão 16, ano 2014, olha aí, TJP, área judiciária, banca FCC. O crime de falsificação do selo ou sinal público, olha aí, alternativa A abrange a falsificação de selo, postal ou estampilha destinado à arrecadação de impostos ou taxas, não, selo postal ou estampilha ali, deixou a nossa questão errada. B, admite a modalidade culposa, não é só dolo, meu guerreiro. Você falou aí, dentro dos crimes contra a fé pública, não importa qual crime, é dolo na veia. Alternativa C, tem a mesma pena, seja se cometido por funcionário público, prevalecendo-se do cargo, seja se praticado por qualquer pessoa, não. Se for funcionário público, aumenta-se a pena de sexta parte, conforme aí no artigo 296, parágrafo 2º. Nas questões diz que tem a mesma pena, meu guerreiro, 1/3, há crimes que é 1/3, mas esse aqui, funcionário público, aumenta-se a pena de sexta parte. Alternativa D, a pena é de detenção, não, falou detenção aqui não, aqui é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, crime de falsificação do selo ou sinal público, se for praticado por funcionário público, aumenta-se a pena de sexta parte, conforme artigo 296, parágrafo 2º. Já aqui diz que a detenção não, crime de falsificação do selo ou sinal público é reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, só restou aqui, meu guerreiro e minha guerreira, a nossa alternativa E, que diz o seguinte: o crime de falsificação do selo ou sinal público, a pena é aplicada àquele que altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados por órgãos da administração pública. Você pode conferir a fundamentação no artigo 296, parágrafo 1º, inciso 3º. Então vamos ver aqui a falsificação do selo ou sinal público, artigo 296, diz o seguinte: falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Inciso 1, selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, de Estado ou de município. 2, selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião, tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aqui disse que era o que? Detenção não, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas, inciso 1, quem faz uso do selo ou sinal falsificado. 2, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio ou alheio. Inciso 3, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Aí vem um parágrafo 2º, se o agente é funcionário público, comete o crime, prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Aqui diz o quê? Meu guerreiro, tem a mesma pena se cometido por funcionário público? Não. Você já sabe, aumenta-se a pena de sexta parte. Questão 17 diz o seguinte, exatamente, ano 2014, banca IBFC, escrivão substituto da PC Sergipe, diz o seguinte: no crime de falsificação de documento público, previsto no título dos crimes contra a fé pública do Código Penal, equipara-se a documento público, exceto, alternativa A, o documento emanado de entidade paraestatal. B, o de título, não a ordem ou transmissível por aval. C, as ações de sociedade comercial. D, os livros mercantis. Aqui eu aposto uma questão no TJPE 2025, meu guerreiro Mengueira. Aqui você já sabe, né? Alternativa correta, exatamente, alternativa exceto, ou seja, incorreta, é a alternativa B. Então, ou seja, não faz parte aqui dos crimes contra a fé pública, dos crimes de falsificação do documento público, exceto o título, não a ordem ou transmissível por aval. Não tem esse. Então, você vai agora, falsificação de documento público é um crime informal. Está no artigo 297, que diz o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Vê o parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Decore, decore, decore. Equiparam-se a documento público. Mnemônico de Robes Concursos, Latetes, exatamente. Livros mercantis, associações de sociedade comercial, título ao portador ou transmissível por endosso,
emanado de entidade paraestatal e testamento particular. Decorou? Decorou, decorou. Equiparam-se a documento público latetis, livro mercantis, ações de sociedade comercial, título ao portador ou transmissível por endosso, emanado de entidade paraestatal e testamento particular. Ainda não decorou? Então decore, decore, decore. Equiparam-se a documento público latetis, livros mercantis, ações de sociedade comercial, título ao portador transmissível por endosso, emanado de entidade paraestatal e testamento particular, é latetis na veia. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas, força e honra e amém. Questão 18, ano 2022, caiu aí no CESP, TRT, Oficial de Justiça, Avaliador Federal. Com base na lei penal, configura crime de falsificação de documento público particular o ato de falsificar. Então, com base na lei penal, configura crime de falsificação de documento particular o ato de falsificar. Alternativa A, testamento particular. B, livros mercantis. C, cartão de crédito ou débito. D, ações de sociedade comercial. Ou E, título ao portador ou transmissível por endosso. Aqui ficou fácil, né? Exatamente, cartão de crédito ou débito. Alternativa C, meu guerreiro e minha guerreira. Então, guarde bem. Crime de falsificação de documento particular, o ato de falsificar cartão de crédito ou débito. É mesmo, Robson? Exatamente. Confere agora comigo. Falsificação de documento particular é crime informal. Falsificação de documento particular é crime informal. Artigo 298 do Código Penal diz: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, pena reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Aí vem um parágrafo único. Para fins do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Guardou? Exatamente, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Vibração total. Questão 19, ano 2022, exatamente, banca IBFC diz o seguinte: no que diz respeito às disposições do Código Penal, assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de falsidade ideológica. Então, meu guerreiro e minha guerreira, você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Aqui, para ganhar tempo, a questão 19 é a alternativa B, que diz o seguinte, que traz a definição correta de falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Aqui traduz a definição de falsidade ideológica, que você pode conferir no artigo 299 do Código Penal, vamos ver daqui a pouco. Exatamente. O documento materialmente ele é verdadeiro, agora a informação que consta nele é falsa, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente. Vamos ver daqui a pouco a diferença exatamente de falsa identidade, documento falso e falsidade ideológica, que é um crime formal. Então, ou seja, a alternativa A, meu guerreiro e minha guerreira, está incorreto, porque aqui traduz o falso reconhecimento de firma ou letra, está no artigo 300. Alternativa C, aqui traduz a certidão ou atestado ideologicamente falso, está no artigo 31. Alternativa D, exatamente, traduz aqui o crime de falsidade material do atestado ou certidão, artigo 301, parágrafo 1º. Dê uma pausa no vídeo e leia as alternativas todas. Deixei tudo esquematizado aqui para facilitar o seu aprendizado e memorização para você gabaritar no dia da sua prova. Vamos ver agora a falsidade ideológica. Vou logo dizer, não é um crime informal ou de consumação antecipada. Está no artigo 299 do Código Penal, que diz: omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa de R$500 mil a 5 conto de réis, se o documento é particular. Infelizmente, cai em prova exatamente o tipo de pena que é de reclusão de 1 a 5 anos. E multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos, e multa se o documento é particular. Então, decore. Falou em falsidade ideológica, tem uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, e multa se o documento é público, e uma pena de reclusão de 1
a 3 anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Guarde bem, falsidade ideológica, exatamente, o documento materialmente é verdadeiro. O que é falso é a informação que consta nele ou a omissão. Vem comigo agora as características do crime de falsidade ideológica. Meu guerreiro e minha guerreira, você guarda bem as principais características do crime de falsidade ideológica. Objeto jurídico é a fé pública. Objeto material, documento que se pratica com a conduta criminosa. Sujeito ativo é um crime comum. As questões que diz que o crime de falsidade ideológica é um crime próprio, não. Falou em crime de falsidade ideológica, o sujeito ativo é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, primeiramente pode ser o Estado, a União, e secundariamente a pessoa que sofreu o prejuízo. Elemento subjetivo é o dolo específico, logo não cabe a modalidade culposa, exatamente. Falsidade ideológica, o elemento subjetivo é um dolo específico, com a finalidade, logo não cabe a modalidade culposa. A consumação é um crime formal ou de consumação antecipada. Competência para julgar o crime de falsidade ideológica, Justiça Estadual. Então, a competência para julgar o crime de falsidade ideológica é a Justiça Estadual. Não vá confundir com o crime de moeda falsa. Lá é Justiça Federal. Aqui no crime de falsidade ideológica, a competência para julgar o crime de falsidade ideológica é Justiça Estadual. Crime de falsidade ideológica é um crime transeunte. Ou seja, o crime transeunte não deixa vestígios. Assim, a perícia é dispensável, meu guerreiro e minha guerreira. Olha só. Acabamos de ver nos crimes não transeuntes. Exatamente, é o que deixa vestígio e precisa de perícia. Agora, crimes transeunte não deixa vestígio, assim a perícia é dispensável. No crime de falsidade ideológica, a tentativa ou conatos é cabível, mas somente nas modalidades comissivas dos verbos inserir ou fazer inserir. Ação penal no crime de falsidade ideológica, ação penal é pública e incondicionada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância no crime de falsidade ideológica e também incompatível com arrependimento posterior. Então, você já sabe, crimes contra a fé pública não admitem arrependimento posterior e princípio da insignificância e modalidade culposa. Então, crimes contra a fé pública não admitem arrependimento posterior, princípio da insignificância e a modalidade culposa. Questão 20, ano 2023, Banca Vunesp, caiu aí para escrevente técnico do TJ São Paulo, olha aí, do TJM São Paulo. É correto afirmar que a conduta de omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele seria ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, configura o crime de falsidade ideológica, B, falsificação de documento particular, C, falsificação de papéis públicos, D, falsificação de documento público, ou E, falso reconhecimento de firma ou letra. Aqui a questão 20 ficou fácil, né, meu amigo? Alternativa A, que diz falsidade ideológica, que está no artigo 299, que é um crime formal, exatamente. Alternativa B, falsificação de documento particular, está no artigo 298, que também é um crime formal. Falsificação de papéis públicos, está no artigo 293. Falsificação de documento público, artigo 297, também é um crime formal. E falso reconhecimento de firma ou letra, artigo 300 do Código Penal. Vamos agora à nossa questão 21, ano 2014, Banca IBFC, caiu para agente de segurança penitenciária. Fulano da Silva, que está cumprindo a pena em regime fechado, apresentou atestado falso de prestação de serviço para fim de instruir seu pedido de remissão. Diante de tal situação, a lei de execução penal prevê que o condenado cometeu o crime de: alternativa A, falsificação de documento particular, B, falsidade ideológica, C, falsificação de documento público, ou D, uso de documento falso. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, é a alternativa B, que diz falsidade ideológica. É mesmo, Robson? Pensei que era uso de documento falso. Não, você vai conferir comigo agora, exatamente, na lei de execução penal, no artigo 130, que diz: constitui o crime do artigo 299 do Código Penal. Qual é? Falsidade ideológica. Declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Por isso que aqui traduz a historinha de Fulano da Silva, falsidade ideológica, artigo 130 da lei de execução penal. Questão 22, meu guerreiro e minha guerreira, diz o seguinte: a nossa questão 22, ano 2024, banca.
FGV caiu no TRF1, exatamente da primeira região, para oficial de justiça avaliador federal. Guilherme, juiz federal, expediu mandado de intimação visando a oitiva de uma testemunha em juízo. Ao receber a determinação judicial, João, oficial de justiça, deixou de se encaminhar à localidade indicada no mandado. Na verdade, o referido servidor público agiu com dolo. Inseriu uma declaração falsa em certidão juntada aos autos, no sentido de que teria comparecido ao local, mas a testemunha não pôde ser encontrada. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, João responderá pelo crime de: alternativa A, falsificação de documento particular; B, falsificação de documento público; C, falsificação de sinal público; D, pretextos de falsificação; ou E, falsidade ideológica. Aqui, meu guerreiro, dê uma pausa no vídeo e tente responder a historinha aqui. Exatamente, alternativa E, falsidade ideológica, que está no artigo 299 do Código Penal, que é um crime informal. Falsificação de documento particular, artigo 298 do Código Penal, que é um crime informal. Falsificação de documento público, artigo 297, crime informal. Falsificação de sinal público, artigo 296. E pretextos de falsificação, artigo 294, tudo estratégico aqui para você gabaritar. Questão 23, ano 2024, Banca Vunesp, exatamente. A Banca Vunesp caiu para advogado. O fato do sujeito ativo ser agente público e cometer o crime prevalecendo-se do cargo é causa de aumento de pena no crime de: alternativa A, falsidade ideológica; B, falsidade de atestado médico; C, supressão de documento público; D, falso reconhecimento de firma ou letra; ou E, certidão ou atestado ideologicamente falso. Aqui ficou fácil, né, meu guerreiro? Exatamente, é causa de aumento de pena. Alternativa A, falsidade ideológica, aumenta a pena de 1/6. Acabamos de ver exatamente o fato, meu guerreiro e minha guerreira, de ser agente público. Então, crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, o parágrafo único diz que aumenta a pena de 1/6 se for funcionário público ou agente público, vibração total. Olha aí, questão 24, ano 2022, exatamente, ano 2022, caiu aí para perito criminal, Banca Sebrasp. Lauro, condutor não habilitado, no intuito de se precaver em eventual fiscalização, ao dirigir sua motocicleta pela cidade, foi até uma delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência de perda de CNH inexistente. Nessa situação hipotética, a conduta de Lauro configurou: alternativa A, falsidade ideológica; B, falsidade de documento público; C, falsidade de documento particular; D, comunicação falsa de crime ou contravenção; ou E, denunciação caluniosa. Aqui, meu guerreiro, minha guerreira, exatamente, deu uma pausa no vídeo, tentei responder, ficou fácil, né? Questão 24, alternativa A, falsidade ideológica. É mesmo, Robson? Exatamente. Então, Lauro, condutor não habilitado, no intuito de se precaver em eventual fiscalização, ao dirigir sua motocicleta pela cidade, foi até uma delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência de perda de CNH inexistente. Nessa situação hipotética, a conduta de Lauro configurou o quê? Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, que é um crime formal ou de consumação antecipada, vibração total, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente, porque o BO, boletim de ocorrência, é um documento público. Materialmente é verdadeiro. Agora, a informação que Lauro deu, exatamente, é falsa, falsidade ideológica. Ano 2025, olha aí, questão 25, ano 2024, Banca Sebrasp, caiu aí para procurador. A prática da clonagem de cartão de crédito constitui crime de falsidade ideológica. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? A prática da clonagem de cartão de crédito constitui crime de falsidade ideológica. Aqui forçou, né? Então, a questão 25, exatamente, a alternativa A aqui está correta. A questão 25 está errado, exatamente, porque a prática da clonagem de cartão de crédito constitui crime de falsidade ideológica. Errado. Constitui crime de falsificação de documento particular. Exatamente, está lá no capitular no artigo 298, o parágrafo único. Exatamente. Dizer que a prática da clonagem de cartão de crédito constitui crime de falsidade ideológica está errado, porque constitui crime de falsificação de documento particular. Parágrafo único do artigo 298. Vamos agora à nossa questão 26. Olha aí, ano 2024, Sebrasp, agente da Polícia Judicial do TSE. O Código Penal combina penas diferentes nas hipóteses de falsidade ideológica, a depender da natureza pública ou particular do condenado. E aí, questão 26,
acabamos de ver, né, meu guerreiro, que eu disse, decore, foi cometido, meu guerreiro e minha guerreira, por particular é uma coisa, natureza pública, exatamente, a pena é maior. Então, o Código Penal combina penas diferentes nas hipóteses de falsidade ideológica, a depender da natureza pública ou particular do condenado, exatamente, a questão 26 está correto. Vamos ver agora exatamente falsidade ideológica para você ver e jamais esquecer. Falsidade ideológica é um crime formal que diz o seguinte, artigo 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Tem a pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular, como traduzindo aqui, certíssimo, a nossa questão 26 caiu para a gente da Polícia Judicial do TSE. Havia um parágrafo único, se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Duvido, mas você errar aí, falsidade ideológica, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos ver agora nossa questão 27, ano 2021. Sebrasp caiu aí no DEPEN, agente federal, exatamente, caiu aí no DEPEN, agente federal de execução penal. A realização de perícia em documento ideologicamente falso é desnecessária. Haja vista falsidade encontrar-se no conteúdo e não na forma. E aí, questão 27. Certo ou errado? A realização, meu guerreiro e minha guerreira, de perícia em documento ideologicamente falso é desnecessária. Haja vista falsidade encontrar-se no conteúdo e não na forma. Certíssimo, aqui a nossa questão é jurisprudência do STJ em 2018. Então, ou seja, a própria questão já traz aí a própria jurisprudência do STJ em 2018, porque a realização de perícia em documento ideologicamente falso é desnecessária. Haja vista falsidade encontrar-se no conteúdo e não na forma. Questão 28, ano 2008, Sebrasp na veia, procurador municipal. Não comete o crime de falsidade ideológica o agente que declara falsamente ser pobre, assinando declaração de pobreza para obter os benefícios da justiça gratuita, pois a declaração não pode ser considerada documento para fins de consumar o crime mencionado, certo ou errado. Outra questão aí, meu guerreiro e minha guerreira, segundo o STF, julgado aí para você gabaritar no dia da sua prova. A própria questão é a própria jurisprudência do STF em 2008. A questão 27 é jurisprudência do STJ em 2018. A questão 28 é jurisprudência do STF em 2008, porque não comete o crime de falsidade ideológica o agente que declara falsamente ser pobre, assinando declaração de pobreza para obter os benefícios da justiça gratuita, pois a declaração não pode ser considerada documento para fins de consumar o crime mencionado, certíssimo. Vamos ver agora a nossa questão 29, ano 2023, Sebrasp, perito criminal. Para a configuração do crime de falsidade ideológica, é imprescindível a ocorrência de dano efetivo mediante a apresentação do documento cuja verdade foi juridicamente alterado. E aí, certo ou errado a nossa questão 29? Dizer que para a configuração do crime de falsidade ideológica é imprescindível, ou seja, é necessário a ocorrência de dano efetivo mediante a apresentação do documento cuja verdade foi juridicamente alterada. Aqui forçou, né? Dizer que é imprescindível, ou seja, é necessário, não, né? Questão errada. Vamos ver agora a jurisprudência aí do STJ, no informativo 672 em 2020, que diz o seguinte: a falsidade ideológica é crime formal e instantâneo, cujos efeitos podem se protrair no tempo. A despeito dos efeitos que possam ou não gerar, ela se consuma no momento em que é praticada a conduta. Na falsidade ideológica, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão punitiva é o momento da consumação do delito e não o da eventual reiteração de seus efeitos. Então, ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, porque dizer ali que é imprescindível, é necessário, não, porque o próprio STJ, em 2020, no informativo 672, diz: a falsidade ideológica é crime formal instantâneo, cujos efeitos podem se protrair no tempo. A despeito dos efeitos que possam ou não gerar, ela se consuma
no momento em que é praticada a conduta. Tudo estratégico aqui para você gabaritar. Questão 30, ano 2014, banca IBFC TJ Paraná diz o seguinte: assinala a alternativa incorreta, meu guerreiro e minha guerreira. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui para ganhar tempo, a alternativa incorreta é a alternativa A da questão 30, que diz o seguinte: a pena para o crime de falso reconhecimento de firma ou letra, artigos 300 do Código Penal, é a mesma. Tenha falsificação sido realizada em concurso público ou particular? Dizer que é a mesma, tenha falsificação sido realizada em documento público ou particular, é errado, né, meu guerreiro? É errado, até pela lógica aí, está errado. Alternativa B, traduz aí, diz o seguinte: para os efeitos penais equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular, artigo 297 do Código Penal. C, incorre nas mesmas penas do crime de falsificação de documento público, artigo 297 do Código Penal, quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua qualidade de segurado obrigatório, artigo 297, parágrafo 3º, inciso 1. Infelizmente, tem que estar na sua veia aí esses principais artigos, parágrafos, incisos. Alternativa D está correto. Para fins do crime de falsificação de documento particular, artigo 298 do Código Penal, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Olha aí, artigo 298, tudo estratégico aqui para você gabaritar. Questão 31 diz o seguinte aqui, a nossa questão 31, ano 2024, Banca Vunesp, TJ São Paulo. A escrevente do cartório de notas reconheceu como verdadeira a firma de B em documento público, mesmo sabendo da sua falsidade. A conduta de A configura crime de: alternativa A, falsidade material de atestado ou certidão; B, falso reconhecimento de firma ou letra; C, falsificação de documento público; D, certidão ou atestado ideologicamente falso. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui a alternativa correta da questão 31 é a alternativa B, que diz o seguinte: falso reconhecimento de firma ou letra. Meu guerreiro e minha guerreira, tudo para você gabaritar no dia da sua prova. Questão 32. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra escrito no Código Penal em relação ao sujeito ativo é considerado crime. Alternativa A, comum; B, simples; C, próprio; D, adequado; E, continuado. Adequado aqui forçou, né, meu guerreiro, minha guerreira? Aqui, quem marcou aqui de adequado, brincadeira, viu? Então, ou seja, questão 32 diz o seguinte: olha aí, caiu o ano 2018, César Granil, advogado, exatamente, o crime de falso reconhecimento de firma ou letra inscrito no Código Penal em relação ao sujeito ativo é considerado um crime, você já sabe. Alternativa C, crime próprio. É mesmo, Robson Concurso, é um crime próprio, exatamente. O crime de falso reconhecimento de firma ou letra é um crime próprio. É, meu guerreiro, minha guerreira, você vai conferir agora comigo exatamente que o crime de falso reconhecimento de firma ou letra é um crime próprio. Vamos ver agora características do crime de falso reconhecimento de firma ou letra. Objeto jurídico é a fé pública. Objeto material, a firma ou a letra falsa. Sujeito ativo é um crime próprio. Sujeito passivo, primeiramente pode ser o Estado, secundariamente a pessoa que sofreu prejuízo. Elemento subjetivo, dolo, logo não cabe a modalidade culposa. Consumação, crime informal ou de consumação antecipada. A competência, justiça estadual. A tentativa ou conatos é cabível. A ação penal no crime de falso reconhecimento de firma ou letra, exatamente, de falso reconhecimento de firma ou letra, ação penal pública incondicionada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância incompatível com arrependimento posterior. Vamos ver agora falso reconhecimento de firma ou letra, artigo 300. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública firma ou letra que eu não seja, tem pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público e de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Vibração total, tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém. Questão 33, ano 2023, banca FGV.
No título X da parte especial, o Código Penal descreve os crimes contra a fé pública. Dentre esses crimes, no que toca ao sujeito ativo, alguns são classificados como comuns, outros como próprios. Diante do exposto, trata-se de crime próprio. Alternativa A, moeda falsa. B, falsa identidade. D, falsificação de documento público. D, supressão de documento. Ou E, certidão ou atestado ideologicamente falso. Ou seja, meu guerreiro e minha guerreira, nos crimes que eu coloco aqui para você ver as principais características, você deve memorizar, porque você pode ver, cai em prova. Caiu aí na banca FGV ano 2023, no TJ Sergipe. Então, diante do exposto, trata-se de crime próprio. Qual desses aqui, da questão 33, é crime próprio? Só pode ser aqui, meu guerreiro e minha guerreira, certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301, que é um crime formal impróprio. Moeda falsa, artigo 289, é um crime formal e comum. Falsa identidade, artigo 307, é um crime formal e comum. Falsificação de documento público, artigo 297, é um crime formal e comum. Supressão de documento, artigo 305, é um crime formal e comum. Já certidão ou atestado ideologicamente falso, artigo 301, é um crime formal e próprio. Vamos ver agora, questão 34, ano 2019, banca VUNESP. Meu guerreiro e minha guerreira, auditor fiscal. O dentista, funcionário público, que no exercício de sua função pública emite atestado falso em favor do amigo, certificando conduta inexistente para abono de falta no trabalho, pratica o crime de alternativa A, certidão ou atestado ideologicamente falso, artigo 301 do Código Penal. B, falsidade de atestado médico, artigo 302 do Código Penal. C, falsidade material de atestado ou certidão, artigo 301, parágrafo 1º do Código Penal. D, prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Ou E, corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Aqui ficou fácil, né, meu guerreiro, minha guerreira? Alternativa A, exatamente, certidão ou atestado ideologicamente falso, artigo 301 do Código Penal. Então, dentista, funcionário público, que no exercício de sua função pública emite atestado falso em favor do amigo, certificando consulta inexistente para abono de falta no trabalho, pratica o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso, artigo 301 do Código Penal. Então, guarde bem aí, certidão ou atestado ideologicamente falso é um crime formal e próprio. Robson? Certidão ou atestado ideologicamente falso é um crime formal e próprio. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilita alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Olha aí, um crime dentro dos crimes contra a fé pública que não é reclusão, é detenção. Então, o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso é um crime formal e próprio, tem uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Questão 35, ano 2024, banca IBFC, caiu aí no TRF5 da 5ª região para analista judiciário, área judiciária. A, médico de hospital público federal, com pena de seu irmão B, empregado de empresa privada que passa por difícil situação financeira, emite em seu favor atestado médico falso. B, para evitar o desconto salarial pelas faltas que cometera, apresenta a seu empregador o dito atestado emitido por A, que contém timbre da unidade hospitalar. B, responderá pela pena cominadas a um delito. Assinala a alternativa que apresenta este delito. Alternativa A, ao delito de falsificação de documento particular. B, ao delito de falsificação de documento público. C, ao delito de falsidade ideológica. Ou D, ao delito de falsidade de atestado médico. Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui, ficou fácil, né? Alternativa D, ao delito de falsidade de atestado médico, que é um crime próprio, só médico pode cometê-lo. Vamos ver agora a questão 36, ano 2024, banca Sebrasp, inspetor da Polícia Judicial do STJ. Considere que um enfermeiro tenha se apropriado de formulários de atestados médicos devidamente carimbados em nome de determinado médico e tenha passado a utilizá-los para emitir atestados médicos falsos para terceiros, com o fito de lucro. Nessa situação,
conforme as disposições do Código Penal, a conduta do enfermeiro caracteriza o crime de falsidade de atestado médico, certo ou errado? Aqui forçou, né, meu guerreiro? A questão errado, exatamente porque eu disse que o crime, meu guerreiro, minha guerreira, exatamente, só pode ser praticado por médico. É um crime próprio, só médico pode cometê-lo, meu guerreiro. Então, ao delito de falsidade de atestado médico, é um crime próprio, só médico pode. Enfermeiro não pode, perito não pode, dentista não pode, meu guerreiro, minha guerreira. Então, você deve guardar. Só médico. Falou ao delito de falsidade de atestado médico, só médico, nem enfermeiro, nem dentista, é só médico. É um crime próprio, só médico. Questão errado. Vamos ver agora a nossa questão 37, ano 2017, Banca IBAD caiu para delegado de Polícia Civil. O crime de falsidade de atestado médico é uma forma de falsidade ideológica, tipificado de forma autônoma, devido à especialidade certo ou errado. Aqui é certo, exatamente. É certo, óbvio, exatamente. Você guarda bem. Caiu para delegado de polícia. O crime de falsidade de atestado médico é uma forma de falsidade ideológica, tipificado de forma autônoma, devido à especialidade certíssimo. Questão 38, ano 2024, Banca VUNESP, caiu para procurador. O crime de falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302 do Código Penal, alternativa A, só pode ser cometido por médico. B, só pode ser cometido por médico, médico veterinário ou estudante de uma dessas duas medicinas. C, só pode ser cometido por quem não é médico, tendo em vista que o atestado emitido por médico não há como ser considerado falso. D, consuma-se no momento em que o sujeito ofere a vantagem devida que o atestado proporciona. E D, está inserido no capítulo dos crimes contra a saúde pública, não, né? Então eu disse, o crime de falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302, é um crime próprio, só médico. Aqui diz médico veterinário, estudante, enfermeiro, dentista não, é só médico. Então, alternativa A, só médico, meu bem, é um crime próprio. O crime de falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302 do Código Penal, só pode ser cometido por médico. É um crime próprio, exatamente, só pode ser cometido por médico. Além de ser um crime próprio, só pode ser cometido por médico. Vibração total. Vamos ver agora a questão 39, ano 2011, VUNESP, caiu para escrevente técnico judicial TJ São Paulo. O médico que no exercício de sua profissão dá atestado falso, comete crime de, alternativa A, falsidade de atestado médico, Código Penal, artigo 302. B, falsificação de documento público, Código Penal, artigo 297. C, falsificação de documento particular, Código Penal, artigo 298. D, certidão ou atestado ideologicamente falso, Código Penal, artigo 301. Ou E, falsidade material de atestado ou certidão, Código Penal, artigo 301, parágrafo 1º. E aí, qual das alternativas está a correta? Um médico que, no exercício de sua profissão, dá atestado falso, comete o crime de alternativa A, meu guerreiro e minha guerreira. Exatamente. Falsidade de atestado médico, artigo 302 do Código Penal, que é um crime próprio. Agora, se dissesse aqui, caso fosse dentista, exatamente, seria certidão ou atestado ideologicamente falso, meu guerreiro, minha guerreira. Mas aqui disse o médico. Então, se é médico, é falsidade de atestado médico, crime próprio que só pode ser cometido por médico. Se fosse o dentista, seria caso, exatamente, seria o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. Mas disse médico, é o crime de falsidade de atestado médico, artigo 302 do Código Penal, que é um crime próprio. Além de ser crime próprio, só pode ser praticado por médico. Guarde bem, como disse aqui a questão, crime de falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302 do Código Penal, só pode ser cometido por médico, somente ele. Exatamente, outros não. Falsidade de atestado médico, artigo 302 do Código Penal. Dá ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Também cai em prova, viu? Esse parágrafo único. São muitas questões, eu dei prioridade aqui os mais estratégicos. Então, guarde bem. Falsidade de atestado médico é um crime próprio, só é praticado por médico. Dá ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, pena, detenção de 1 mês a 1 ano, parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Características do crime de falsidade de atestado médico. O objeto jurídico é a fé pública. Objeto material, atestado médico falso.
Sujeito ativo é um crime próprio, só pode ser cometido por médico. Despenca nas provas, guarde bem. As características do crime de falsidade de atestado médico. Então, o crime de falsidade de atestado médico, exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, o sujeito ativo é um crime próprio, só pode ser cometido por médico. Decorou? O crime de falsidade de atestado médico, sujeito ativo, é crime próprio, só pode ser cometido por médico. Sujeito passivo, o Estado ou a pessoa que sofreu prejuízo. Mas o sujeito ativo do crime de falsidade de atestado médico é próprio, só pode ser cometido por médico. O elemento subjetivo é o dolo, logo não cabe a modalidade culposa. Consumação é um crime formal ou de consumação antecipada. A competência é a justiça estadual, a tentativa ou conatos é cabível. Ação penal no crime de falsidade de atestado médico. Ação penal pública incondicionada. Inaplicabilidade do princípio da insignificância incompatível com arrependimento posterior. Questão 40, ano 2021, Sebrasp caiu para delegado de Polícia Federal. O indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza carteira de identidade falsa perante a autoridade policial para evitar ser preso, pratica o crime de falsa identidade. E aí, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Dizer que o indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza carteira de identidade falsa perante a autoridade policial para evitar ser preso, pratica o crime de falsa identidade, aqui você já sabe, né? Questão 40, a questão está errada. É mesmo, aos concursos, exatamente. Aqui pratica o crime de uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal. Falsa identidade, você já liga a pessoa dizer que é fulano, mas sendo cicrano. O policial aborda exatamente João. Exatamente. Aborda João. Pergunta, você é João? Ele diz, eu não sou João, eu sou Zé. Exatamente, ou seja, falsa identidade. O policial está lá com mandado de prisão. Exatamente. Mandado de prisão. Meu guerreiro, minha guerreira. Está lá João. Aí pergunta, você é João? Ele não é João, mas ele diz, meu guerreiro e minha guerreira, sou Zé. Exatamente. Mas ele é João. O policial diz, você é João? Ele diz, não, eu sou Zé. Mas quando vai ver, vai verificar direitinho, ele é João. Então isso é falsa identidade. Mas nesse caso aqui caiu para delegado de Polícia Federal que diz que o indivíduo foragido do sistema carcerário que utiliza carteira de identidade falsa perante a autoridade policial para evitar ser preso, praticou o crime de falsa identidade? Não, aqui praticou o crime de uso de documento falso. Seria falsa identidade se estava lá, meu guerreiro e minha guerreira, você é João? Ele diz, não sou João nada, eu sou Zé, mas no fato ele é João. Então, ou seja, ele disse que ele é cicrano, disse que era fulano. Então, isso é a falsa identidade. Então, o uso de documento falso é um crime formal e comum. Você liga aqui, o uso de documento falso é um crime formal e comum. O artigo 304 diz, fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 297 a 302, tem uma pena a combinada falsificação ou alteração, meu guerreiro, minha guerreira. Então, caiu para delegado de Polícia Federal, vai cair para você, viu? Diferenciar falsa identidade, uso de documento falso, falsidade ideológica, você liga bem. A falsa identidade é a pessoa se passar por outra pessoa. O policial está lá com mandado de prisão. Exatamente. De João. E pergunta lá o cidadão abordado. Chega lá na casa e diz, você é João? Não, ele diz, não, sou João nada. Você está procurando o quê? João diz ao policial, você está procurando o quê? O policial diz, João. Ele diz, não, sou João não, eu sou Zé. E ele sendo João, então isso é falsa identidade. Mas no momento que ele entrega um documento falso, identidade falsa ao policial, usa documento falso. Falsidade ideológica, o documento materialmente é verdadeiro, mas o que se coloca no documento, insere e se omite, é falso. Então, você viu aí a diferenciação de falsa identidade, uso de documento falso e falsidade ideológica. Vamos ver agora questão 41, ano 2024, Banca Sebrasp, procurador. O uso de documento falso para ocultar situação irregular no país é considerado conduta típica em razão do exercício da autodefesa do agente, certo ou errado? A questão 41. Dizer que o uso de documento falso para ocultar situação irregular no país é considerado conduta típica em razão do exercício da autodefesa do agente, você já sabe, né?
Questão 41 está errada. Por que, Robson Concursos? Vamos ver agora a súmula que despenca nas provas. A súmula 522 do STJ diz: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Decorou a súmula 522 do STJ? A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Questão 42, ano 2011, Banca Vunesp, caiu no TJ São Paulo. O uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, é absolvido pelo estelionato quando? Alternativa A, não pode ser absolvido. B, se exaure sem mais potencialidade lesiva. C, o crime de estelionato não for qualificado. Ou D, o agente é funcionário público. Aqui ficou fácil, né? A questão 42, alternativa B, que diz o seguinte: o uso de documento falso, artigo 304 do Código Penal, é absolvido pelo estelionato quando se exaure sem mais potencialidade lesiva. Vamos ver agora a nossa súmula 17, que despenca nas provas, que diz que quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Decorou a súmula 17 do STJ? Quando o falso se exaure no estelionato sem mais potencialidade lesiva, é por este absolvido. Questão 43, ano 2024, caiu para promotor de justiça substituto, diz o seguinte: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou do órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Certo ou errado a questão 43, você já sabe, né? Linda a questão está certíssima, é mesmo, caiu para promotor, exatamente. Decore a súmula 546 do STJ. A competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão a qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. Questão 44, ano 2011, Banca FCC, caiu aí para analista judiciário do TRE Pernambuco. O crime de uso de documento falso pode ser cometido com dolo eventual, certo ou errado? Questão 44, vou logo dizendo, está certíssimo, exatamente. Questão pequenininha. Adaptei para certo ou errado para você ter mais uma característica aí, que diz que o crime de uso de documento falso pode ser cometido com dolo eventual, certo? Questão 45, ano 2011, FCC, diz o seguinte: no crime de uso de documento falso, a consumação se dá com o efetivo uso do documento, não se exigindo resultado naturalístico, já que se trata de delito formal. E aí, certo ou errado? Aqui está também certo, mas outra característica aí, adaptei para certo ou errado, para você gabaritar, dizer que diz, no crime de uso de documento falso, a consumação se dá com efetivo uso do documento, não se exigindo resultado naturalístico, já que se trata de delito formal. Questão 46, ano 2022, Banca IBFC, caiu aí para agente administrativo. No Código Penal, artigo 305 diz: destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor, poderá ter uma pena de... Infelizmente, você tem que decorar as penas de reclusão, meu guerreiro e minha guerreira, porque cai em prova. É IBFC, pode vir agora no TJPE 2025. Então, aqui para você gabaritar, dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Aqui para ganhar tempo, a alternativa correta é a alternativa D, que diz o seguinte: reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Então, guarde bem. No Código Penal, o artigo 305 diz: destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, poderá ter uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Confere agora comigo, supressão de documento público. Artigo 305 do Código Penal diz: destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Infelizmente, você tem que decorar penas, meu guerreiro e minha guerreira, para IBFC, porque cai, viu?
Questão 47, ano 2016, Banca Vunesp, oficial de promotoria, MPE de São Paulo. Com relação à figura do artigo 305 do Código Penal, supressão do documento, é correto afirmar. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui prega tempo alternativa, correto é alternativa A, que diz o seguinte: o crime apenas se configura se o sujeito ativo não pode dispor do documento. Guardou? Exatamente. Com relação à figura do artigo 305 do Código Penal, supressão do documento, é correto afirmar que o crime apenas se configura se o sujeito ativo não pode dispor do documento. Vamos ver daqui a pouco, exatamente, está lá na parte final. O sujeito ativo não pode dispor do documento. Aqui a alternativa B é exatamente a mesma, deixou a alternativa incorreta. A C diz, mas não de destruir documento, errado. A D, o não deixou a alternativa incorreta. A E, detenção, dizer que é punido com pena privativa de liberdade na modalidade da detenção, não. Vamos ver daqui a pouco. Questão 48, ano 2023. Olha aí, caiu no CESP, delegado de Polícia Civil de Alagoas. Fiz esse concurso, já estava treinando para o TAF, mas a nota de corte, meu guerreiro e minha guerreira, botou para torar, veio muito alta, me deixou de fora e as anuladas me quebrou também. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é atípica quando ocorre em evidente exercício de autodefesa. E certo ou errado? Questão 48. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é atípica quando ocorrer em evidente exercício de autodefesa. Já caiu em prova, meu guerreiro, acabamos de ver aí, recente, a súmula 522 do STJ, que eu disse, decore, guarde, porque despenca nas provas essa súmula 522 do STJ. Porque dizer aqui que a conduta de atribuir falsa identidade perante a autoridade policial é atípica quando ocorre em evidente exercício de autodefesa, a questão está errada. Súmula 522 do STJ. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Aqui disse atípica, ou seja, não é crime, não. Errado. É típica, é crime. Guardou bem a diferença de falsa identidade, documento falso e falsidade ideológica. Falsa identidade. Tá lá, o policial perguntou. Tá procurando João. Aí pergunta ao cidadão lá, você é João? Ele diz, não, sou Zé. Quando vai ver, ele é João, falsa identidade. Se ele apresenta a CNH falsificado policial, usa documento falso. Exatamente. Se ele faz o boletim de ocorrência, insere ali informação falsa para se beneficiar, falsidade ideológica, porque o boletim de ocorrência, o BO, meu guerreiro e minha guerreira, materialmente é tudo verdadeiro ali, mas a informação colocada nele é falsa. Exatamente. Então, diferença, falsa identidade, documento falso, falsidade ideológica, vibração total. Então, guardou bem a súmula 522 do STJ, a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Questão 49, ano 2024, Banca FCC, TJ Alagoa, técnico judiciário, área judiciária, viu? Vai cair na sua prova também agora no TJPE 2025 para técnico judiciário, analista judiciário e oficial de justiça. Durante uma abordagem policial por suspeita de prática de crime, José Bonifácio da Silva apresentou-se perante a autoridade policial que subscreveu o termo de auto de prisão em flagrante delito e termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório com o nome de Pedro de Alcântara. Horas depois, quando Benjamin da Silva, filho de José Bonifácio, compareceu à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos sobre a prisão de seu genitor, os agentes públicos verificaram sua certidão de nascimento, ocasião em que constataram o verdadeiro nome do suspeito. Considerando tão somente as informações apresentadas na questão, José Bonifácio Léria praticado em tese o crime de alternativa A, falsidade ideológica, B, falsa identidade, C, falsificação de documento público, D, uso de documento falso ou E, supressão de documento. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui ficou fácil, né, meu guerreiro? Questão 49, depois de trazer a diferença de falsa identidade, documento falso e falsidade ideológica. Aqui, questão 49, alternativa B, que diz o seguinte, falsa identidade. Tem a historinha, vai cair na sua prova e você vai gabaritar. Questão 49, alternativa B, falsa identidade. Questão 50, ano 2023, Banca Vunesp, caiu aí no TJ São Paulo, escrevente. É correto dizer que é o crime de falsa identidade é um crime subsidiário? E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Sim, sim, não. E se sim, por quê?
É correto dizer que o crime de falsa identidade é um crime subsidiário? Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa correta, alternativa E, que diz exatamente sim, pois é aplicada a sua pena se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Guardou? É correto dizer que o crime de falsa identidade é um crime subsidiário? Sim, pois só é aplicada a sua pena se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Confere agora comigo. Falsa identidade é um crime formal, comum, subsidiário à competência da Justiça Estadual e ação penal pública incondicionada. Guardou? Falsa identidade é um crime formal ou de consumação antecipada, é um crime comum, é um crime subsidiário. A competência para julgar o crime de falsa identidade é a Justiça Estadual e ação penal pública incondicionada. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Traduzindo aqui, meu guerreiro e minha guerreira, alternativa E. Questão 51, ano 2023, Banca Vunesp, escrevente do TJ São Paulo. Com relação ao artigo 308 do Código Penal, desde que o fato não constitua elemento de crime mais grave, é correto afirmar. Dê uma pausa no vídeo e tente responder, meu guerreiro e minha guerreira. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa correta da questão 51 é a alternativa B, que diz: aquele que utiliza passaporte alheio como próprio e aquele que cede o passaporte próprio para uso alheio são igualmente punidos. Exatamente, vamos ver daqui a pouco. Questão 52, ano 2013, Banca CESP, TRE, analista judiciário. Silas, maior incapaz, foi abordado por policiais militares e, ao ser questionado acerca do documento de identificação, apresentou-o como sendo seu o único documento que carregava um título de eleitor autêntico, pertencente à terceira pessoa. Nessa situação hipotética, alternativa A conduta de Silas ajusta-se ao crime de uso de documento de identidade alheio. B. Silas praticou o crime de falsidade ideológica. C. Configurou-se o delito de uso de documento falso. D. Silas perpetrou o crime de falsa identidade. E. A conduta de Silas foi atípica, pois ele exibiu o documento apenas por exigência dos policiais. Aqui não funciona. Então, questão 52, você já sabe. Alternativa A, que diz o seguinte: a conduta de Silas ajusta-se ao crime de uso de documento de identidade alheio. Vibração total. Confere agora comigo o artigo 308 do Código Penal, que diz: usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro, pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Traduzindo aí as nossas questões: usar como próprio passaporte, título de eleitor, como disse aqui a questão, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia, ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio ou de terceiro, tem uma pena de detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Questão 53, ano 2017, Banca Vunesp, caiu para advogado. O estrangeiro que utiliza como seu nome alheio para ingressar no país comete o crime de: alternativa A, uso de documento falso. B, estelionato. C, falsificação de documento público. D, fraude de lei sobre estrangeiro. Ou E, falsa identidade. Dê uma pausa no vídeo e tente responder aqui para ganhar tempo. Alternativa correta, alternativa D, fraude de lei sobre estrangeiro. Então, o estrangeiro que utiliza como seu nome alheio para ingressar no país comete o crime de fraude de lei sobre estrangeiro. Dá até vontade de marcar falsa identidade, né? Mas aqui é o crime típico, fraude de lei sobre estrangeiro. Vamos ver agora o artigo 309, que diz: usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional, pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então aqui é o crime
tem o seu próprio dispositivo legal, artigo 309 do Código Penal. Fraude de lei sobre estrangeiro, dá vontade de marcar falsa identidade, mas aqui não, você vai guardar o crime de fraude de lei sobre estrangeiro, porque diz usar o estrangeiro para ele entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, fraude de lei sobre estrangeiro. Questão 54, ano 2021, banca FGV caiu aí para aspirante, exatamente, caiu para aspirante da Polícia Militar, meu guerreiro e minha guerreira, da Paraíba, que diz o seguinte: no que pertine ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, artigo 311 do Código Penal, é correto afirmar. Dê uma pausa no vídeo e tente responder. Aqui, para ganhar tempo, a alternativa correta é a alternativa C da questão 54, que diz o seguinte: não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, bastando que modifique qualquer sinal identificador de veículo automotor. A alternativa A está incorreta porque disse aqui: o delito se consuma quando a adulteração e reclamação de sinal identificador do veículo afeta o poder de polícia ou de fiscalização do Estado. Não, né? Não, né, meu guerreiro, minha guerreira? Diz aqui que o delito se consuma quando a adulteração ou remarcação de sinal identificador do veículo afeta o poder de polícia ou de fiscalização do Estado. Não, né? Errado. B, a tutela penal não alcança, aqui o não deixou errado. A D, dizer aqui que deve ser dirigida a uma finalidade específica para a configuração do delito, está errado. A E, a configuração do delito depende da efetiva utilização do veículo automotor com sinal identificador alterado, errado. Porque vamos ver aqui, meu guerreiro e minha guerreira, na jurisprudência do STJ em 2023, que diz o seguinte: a jurisprudência deste Superior Tribunal entende que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor é típica, enquadrando-se no delito descrito no artigo 311 do Código Penal. Não se exige que a conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica, basta que modifique qualquer sinal identificador do veículo automotor. Vibração total. Tá gostando do vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta e compartilha. A questão 55, ano 2017, Banca Vunesp. A simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor com arrependimento posterior tem como bem jurídico tutelado a alternativa A, identificação do veículo automotor, B, fé pública, C, idoneidade do documento público, D, idoneidade de sinal público ou E, idoneidade particular. Aqui ficou fácil, né? Ficou fácil, meu guerreiro, minha guerreira. Alternativa B, fé pública. Você pode conferir exatamente, quer dizer que a simples conduta de adulterar a placa de veículo automotor com arrependimento posterior tem como bem jurídico tutelado a fé pública, porque a adulteração de sinal identificador de veículo está dentro dos crimes contra a fé pública, meu guerreiro e minha guerreira. Então você guarda bem que adulteração de sinal identificador de veículo, crimes contra a fé pública. Vamos ver agora artigo 311, que trata aqui da adulteração de sinal identificador de veículo. Várias atualizações em 2023. No próximo vídeo vai ser aquela leitura estratégica dos crimes contra a fé pública. Aqui é o vídeo de revisão em questões. Está gostando? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilha. Seja um agente motivador e transformador de vidas. Força e honra e amém. Adulteração de sinal identificador de veículo, artigo 311 do Código Penal. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo automotor elétrico, híbrido, de reboque, de semi-reboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente, pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Atualização em 2023. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirmou-se que a norma contida no artigo 311 do Código Penal busca resguardar a autenticidade dos sinais e identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica a simples conduta de alterar com fita adesiva a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública. STJ, julgado em 2023. Então, guarde bem essa jurisprudência estratégica, porque diz: a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se que a norma contida no artigo 311 do Código Penal, que é o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, meu guerreiro e minha guerreira, busca resguardar
autenticidade dos sinais identificadores dos veículos automotores, sendo, pois, típica a simples conduta de alterar com fita adesiva a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade específica de fraudar a fé pública. Questão 56, ano 2021, Banca Sebrasp caiu aí na PRF, vibração total. Fiz esse concurso, estava treinando para o TAF, meu guerreiro e minha guerreira, pense na lambança do Sebrasp. As questões anuladas, todas eu acertei, mas perdi os pontos. Teve guerreiros aí do Alfa Concursos que ganhou, meu guerreiro e minha guerreira, 20 pontos, ou seja, 10 questões anuladas, ele tinha errado, ganhou 20 pontos, foi para dentro. Eu estava dentro, fui para fora, fazer o quê, né? No próximo eu gabarito. Vamos ver agora, mas se eu passar para delegado, não quero PRF. Questão 56, ano 2021, Sebrasp PRF. Em uma abordagem durante blitz de rotina em rodovia federal, o policial constatou alteração no chassi do veículo que estava sendo fiscalizado. Questionado pelo policial, o condutor ofereceu-lhe grande quantia em dinheiro para que fosse liberado de imediato. Considerando a situação hipotética apresentada, julgo o item a seguir. A adulteração grosseira do chassi do veículo não caracteriza crime impossível. E aí? Certo ou errado? Aqui você está sorrindo exatamente certíssimo, né, meu guerreiro, minha guerreira? Porque a adulteração grosseira do chassi do veículo não caracteriza crime impossível. Questão 57, PRF 2021, mesmo textozinho. Vamos direto na questão aqui que diz o seguinte. A remarcação de novo documento no chassi e a falsificação do certificado de registro do veículo caracterizam crime único de falsificação de documento público, certo ou errado? Aqui forçou, né? Então, a questão aqui, 57, está errado, meu guerreiro, minha guerreira. Vamos aqui à nossa questão 58, PRF, 2021, mesma historinha, diz o seguinte. A remarcação do chassi com o mesmo número original do veículo caracteriza crime contra a fé pública, a infração administrativa de trânsito. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? A remarcação do chassi com o mesmo número original do veículo caracteriza crime contra a fé pública e infração administrativa de trânsito? Não, dizer que a remarcação do chassi com o mesmo número original, do veículo caracteriza crime contra a fé pública, é errado aqui, meu guerreiro, minha guerreira. Questão errada. Vamos ver agora as principais características do crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Objeto jurídico é a fé pública. Objeto material, chassi, sinal identificador de veículo, automotor, reboque e semi-reboque. Sujeito ativo é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado. Elemento subjetivo, dolo, logo não cabe a modalidade culposa. Então, a dolo não cabe a culpa. Consumação é um crime formal de consumação antecipada. A tentativa ou conatos é cabível. Ação penal no crime de adulteração de sinal identificador de veículo. A ação penal é pública incondicionada. Crime não transeunte. Então, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo é um crime não transeunte, ou seja, é um crime que deixa vestígios materiais. Assim, existe a perícia, porque acabamos de ver outras características de crime não transeunte. Falou de crime não transeunte, meu guerreiro e minha guerreira, precisa ali da perícia, porque deixa vestígio. Crime transeunte não deixa vestígios. Crime instantâneo de efeitos permanentes, crime que se consuma no momento. Então, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo é um crime instantâneo de efeitos permanentes. É um crime que se consuma no momento em que há a efetiva falsificação, a qual, no entanto, perdura no tempo, STJ 2021. Então, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo é um crime instantâneo de efeitos permanentes, ou seja, é um crime que se consuma no momento em que há a efetiva falsificação, a qual, no entanto, perdura no tempo, STJ 2021. Inaplicabilidade do princípio da insignificância é incompatível com arrependimento posterior. Vamos à nossa penúltima questão. Ano 2024, Banca Vunesp caiu para escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Tá gostando? Se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas, for o Senhor e amém. Tendo em conta o crime de fraudes em certames de interesse público, é correto afirmar. Alternativa A, tem por objeto material, conteúdo sigiloso de concurso público, de processo seletivo para ingresso no ensino superior, pouco importando-se em instituição pública ou privada, de avaliação ou exame públicos e de exame ou processo seletivo previsto em lei. Então, ou seja,
A nossa alternativa A já é a correta, meu guerreiro, minha guerreira, exatamente. Guardou? Tendo em conta o crime de fraudes em certames de interesse público, é correto afirmar: tempo, objeto material, conteúdo sigiloso de concurso público, de processo seletivo para ingresso no ensino superior, pouco importando ciência, instituição pública ou privada, de avaliação ou exame públicos e de exame ou processo seletivo previsto em lei. Alternativa B está errada porque diz: o dano à administração pública em seja causa de aumento de pena, não. Não. Crimes de fraudes em certames de interesse público, o dano à administração pública é uma qualificadora, não é causa de aumento. A C está errada porque diz: só se caracteriza se resulta comprometimento à credibilidade do certame, não. Não, porque é um crime formal. Então, crimes de fraudes em certames de interesse público é um crime formal. A D está incorreta porque diz: é qualificado quando praticado por funcionário público. Não, aqui não é a qualificadora. A qualificadora é aqui, ó, o dano à administração pública. Aqui é uma qualificadora. Aqui é uma causa de aumento de pena de 1/3, meu guerreiro e minha guerreira. A E está incorreta porque diz: é crime próprio de funcionário público ou de pessoas que tenham por função atuar na elaboração e na aplicação de concursos, processo seletivo, avaliação e exame. Não, crime próprio. Então, ou seja, só poderia fazer concurso público funcionário público. Não, é crime comum, meu guerreiro, minha guerreira. Vamos agora à nossa última questão, exatamente. Nossa última questão, questão 60, ano 2023, caiu aí na banca FGV, oficial de promotoria do MPE São Paulo. Luísa, servidora pública com o intuito de comprometer a credibilidade de concurso público, permitiu que terceiros não autorizados tivessem acesso a seu conteúdo sigiloso. Nesse caso, Luísa deve responder por delito de: alternativa A, prevaricação; B, fraude em certame de interesse público; C, advocacia administrativa; D, condescendência criminosa; ou E, violação de sigilo funcional. Aqui ficou fácil, né, meu guerreiro e minha guerreira? Questão 60, nossa última questão, alternativa B, a historinha traduz: fraude em certames de interesse público. Vamos ver agora fraudes em certames de interesse público, artigo 311-A, último artigo dentro dos crimes contra a fé pública, que diz: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de: inciso 1, concurso público; inciso 2, avaliação ou exame públicos; 3, processo seletivo para ingresso no ensino superior; ou 4, exame ou processo seletivo previsto em lei. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa, aqui a forma qualificada. Então, guardou? Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, aqui traduz a forma qualificada. Parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Vamos ver agora as características da fraude em certame de interesse público. Objeto jurídico é a fé pública. Objeto material, certame de interesse público. Sujeito ativo é um crime comum, ou seja, pode ser praticado por qualquer pessoa. Sujeito passivo, o Estado ou pessoas prejudicadas pela fraude no certame. Elemento subjetivo é o dolo, com a especial finalidade de agir. Consumação, crime formal de consumação antecipada. A competência, justiça estadual como regra, ou justiça federal, se viola aí bens da União, a própria União. Então, a competência dos crimes contra a fraude em certame de interesse público é a Justiça Estadual como regra, ou Justiça Federal, incluindo aí a União. A tentativa ou conatos é cabível, a ação penal é pública e incondicionada, é um crime instantâneo e inaplicabilidade do princípio da insignificância. Deus é bom e ama você. Gostou desse vídeo? Inscreve no canal, deixa o teu like, comente, compartilha, seja um agente motivador e transformador de vidas.